Estamos aqui mais uma vez, eu estou aqui mais uma vez para apresentar o terceiro vídeo da série da Batalha Espiritual. A Batalha Espiritual, especialmente com relação à armadura de Deus. Os dois vídeos anteriores, eu falei sobre a preparação e o foco para enfrentar as forças do mal e toquei na questão de coisas que tiram a nossa atenção dessa batalha espiritual, na qual está envolvida todo cristão. No segundo vídeo eu falei sobre batalha espiritual, conhecendo o inimigo, que nós temos que saber quem são eles, e nos baseei também já no capítulo 6 de Efésios, principados e potestades, forças espirituais do mal, dominadores deste mundo tenebroso, porque Paulo exorta, a partir do versículo 10 de Efésios, quanto ao mais irmãos, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí a necessidade de nós sermos no Senhor. E aqui, no versículo 12, ele vai explicar por quê. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Firmes contra o inimigo, fortalecendo ele é poderoso, como nós precisamos nos fortalecer. Então nós vimos nesse segundo vídeo, conhecendo o inimigo, qual é o caráter do inimigo, como ele é astuto, né? E como nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nesse terceiro vídeo, eu quero falar sobre a armadura de Deus. Paulo volta a tocar nesse fortalecimento espiritual, é o fortalecimento na armadura de Deus. Porque ele começa o versículo 13 dizendo, portanto, é como se ele tivesse lançado as bases no versículo 10, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. Essa relação do versículo 10 e 11 deixa claro esse revestimento de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, é uma relação com o versículo 10. Nós só somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como está no versículo 10, usando toda a armadura de Deus, como se encontra no versículo 11. E no versículo 13, depois de ele apresentar a causa que nós temos, nós não lutamos contra a carne e o sangue, ele vai dizer que nós lutamos contra principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E aí no versículo 13 ele retoma toda a armadura de Deus. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, queridos, o fortalecimento no Senhor, para lutar contra o diabo e contra os inimigos, quaisquer o próprio pecado no íntimo, na própria natureza carnal do homem, está no fortalecimento do Senhor. E aí ele vai dizer, então, ele conclui, diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E eu quero tematizar nesse pequeno vídeo a verdade. E eu quero citar dois autores aqui que eu acho que vão ser de grande valia. O primeiro é o Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones, ele, num determinado momento de sua exposição sobre o soldado cristão, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, segundo cita John Stott, Dr. John Stott, diz o seguinte, a primeira peça com que devemos nos equipar, que Paulo menciona, é o cinto da verdade, cingindo-vos com a verdade, está no versículo 14. Usualmente feito de couro, o cinto do soldado pertencia mais à sua roupa de baixo do que à armadura. Mesmo assim, era essencial. Prendia a túnica e também segurava a espada. Garantia que não sofreria impedimento algum ao marchar. Ao afivelar o cinto, o soldado recebia uma sensação de força e de confiança escondidas. Isso ainda hoje é verdade. Apertar o cinto pode significar não somente um tempo de austeridade, durante uma carestia de alimentos, como também preparar-se para a ação, o que os antigos teriam chamado de cingir os lombos. Então, por exemplo, aperte o cinto quando o avião vai decolar ou aterrissar. O John Stott diz, ora, o cinto do soldado cristão é a verdade.
Muitos comentaristas, especialmente nos primeiros séculos, entendiam que isto significava a verdade, a revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Deus se revela na pessoa de Jesus, que é a revelação máxima, mas também se revela nas Escrituras. Como dizem alguns, a palavra viva e a palavra escrita. Afinal, somente a verdade pode dissipar as mentiras do diabo e nos libertar. E Paulo já se referiu várias vezes nesta carta à importância e ao poder da verdade. Então, queridos, nós estamos lutando contra o inimigo que é o pai da mentira e nós temos que nos revestir da verdade. Eu quero aproveitar a oportunidade e citar também uma sugestão de oração do Dr. Mark Bubeck. Ele vai dizer algo interessante também nesse respeito. É só uma sugestão, porque se você for fazer uma oração seguindo uma regra, você acaba não orando, você vai rezar. Vai ser uma récita. Confiantemente eu me cinjo com o cinto da verdade que tu me ofereces. Eu tomo aquele que é a verdade como sendo a minha força e proteção. Aquele que é a verdade como sendo a minha força e proteção. Eu rejeito as mentiras de Satanás e seus caminhos enganadores que procuram obter vantagens contra mim. Garante-me discernimento e sabedoria para reconhecer os sutis caminhos enganadores pelos quais Satanás procura me levar para eu aceitar suas mentiras como sendo a verdade. Eu desejo crer apenas na verdade, viver a verdade, falar a verdade e conhecer a verdade. Eu te adoro e te louvo porque tu me guias tão somente pelos caminhos da verdade. Obrigado porque Satanás não pode permanecer firme contra o uso ousado da verdade. Interessante porque muitas vezes o cristão ele acha que pode ter meias verdades. E tem pessoas que até ironizam isso chamando de mentirinha branca. Mas isso é pecado. Nós sabemos que o crente só triunfa contra as forças do mal com a verdade. A verdade liberta o homem, diz o Senhor Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então, na primeira peça que você vai vestir em oração sobre a armadura de Deus, é cingir-se com a verdade. Porque a verdade vai dar sustentação mais íntima a todo o seu equipamento espiritual. Não existe uma possibilidade de você ter vitória e usar, por exemplo, como é que eu vou usar outros equipamentos? Porque ele manda se revestir no Senhor, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se você desprezou a base, que é a verdade. Então, que fique para nós essa grande lição da sabedoria de Deus no livro de Efésios.